Muito bem, pessoal. Alguém precisa desligar o microfone, por favor. Eu também? Não, você não, Emanuel. Se não dá a microfonia, né? Bom, a gente vai ter mais um Encontros com o Futuro hoje, recebendo o Emanuel Fernandes. A gente pensou numa série dos políticos iteanos. Tivemos a participação primeira do Cássio Taniguchi e hoje a gente vai ter o prazer de receber o Emanuel Fernandes. Eu vou fazer a apresentação do Emanuel. Ele é da turma de 1981 do ITA, foi prefeito de São José dos Campos por 2 mandatos, 97 e 2004, e foi deputado federal por 3 legislaturas. Uma trajetória marcada pelo engajamento comunitário, atuação técnica no INPE e forte presença política, o Emanuel vai nos compartilhar reflexões sobre a sua vida, a sua história de vida, né? Ele foi professor diretor do CASD, do curso CASD, em 1978 a 80, depois presidente do Centro Acadêmico Santos Dumont, na gestão 79 e 80, e foi técnico e superintendente de planejamento do INPE, secretário de Habitação e de Planejamento do Estado de São Paulo, e, como ele mesmo diz, um militante político desde 1980. Então, eu passo a palavra para o Emanuel para iniciar suas apresentações, sua conversa. Vamos lá, Emanuel? Não tem o Arnaldo primeiro? Não, né? Não, é você mesmo. Tá bom. Bom, obrigado, Paulo Inácio, obrigado, Arnaldo, por esse convite. Para mim é uma grande honra falar dentro dessa série de anos na política, e eu vou procurar compartilhar com vocês a minha experiência política, né, de campanhas eleitorais, depois de governo, para vicariamente tentar mostrar para vocês o que aconteceu comigo, as lições que eu aprendi e procurar tirar lições bem gerais sobre o que pode ser aplicado ao Brasil de hoje. Eu, obviamente, não vou falar coisas técnicas da mesma maneira porque o Cássio já mostrou, e eles são o exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro sobre a administração pública. Eu vou mostrar mais do lado sociológico, político-sociológico, assim, as lições sobre essa minha militância política e consequente, os cargos que eu atuei. E eu vou procurar extrapolar essas lições, portanto, para o plano nacional, né? O Paulo já leu aí um pouco, né, mas eu tenho um histórico de atividades comunitárias. Eu acho que eu tenho isso comigo, esse espírito comunitário, né? Eu fui professor e diretor do CASD, sem remuneração, né, comunitariamente. Fui presidente do centro acadêmico e comecei a militância política quando eu era presidente do centro acadêmico. Tive contato com o pessoal da cidade, né, e comecei minha militância política. Obviamente, eu me interessava mais pelas questões nacionais do que as questões municipais, né? Eu participava de leituras e debates com veteranos do ITA, com gente da cidade, assisti muitas palestras nessa época da redemocratização, e tinha um forte interesse na redemocratização do Brasil e contribuir de uma maneira para que o Brasil melhorasse a partir dali. Eu também acompanhava muitos debates que começaram a aparecer a partir da abertura, né? Todos os debates na televisão eu assistia mais que o Jogo do Brasil. Assim, para mim era um aprendizado, né? E eu também ficava aqui, não, eu devia dar essa resposta e tal. Ou seja, eu me interessava muito pela política
e sempre achei que eu deveria participar de alguma forma. E meu jeito de participar era como um esforço comunitário, uma militância política, né? E aos poucos, né, eu fui também me interessando pelas coisas da cidade, né? Eu ajudava a fazer planos de governo, por exemplo, o Robson Marinho em 82, né? Depois os planos de governo que a gente era consultado para ajudar em nível estadual, as campanhas do Mário Covas, e federal a do Fernando Henrique. Obviamente, esse esforço foi bem menor. Mas, aos poucos, eu fui entrando na estrutura partidária, né? Eu pertencia ao diretório do PMDB, então, e aí, quando apareceu o PSDB, né, eu fiquei muito motivado. Por quê? A minha figura de referência era o Mário Covas, um engenheiro da Poli, né? E eu assisti uma palestra dele aqui em São José e eu fiquei encantado. É um sujeito que pensava como um engenheiro e tinha soluções para os problemas nacionais. Então, quando o PSDB se separou do PMDB, algumas pessoas, né, eu fui um dos membros da executiva aqui a formar o PSDB aqui. E convidei muita gente do INPE, do ITA, para pertencer ao PSDB. Mas eu até então, o meu trabalho, assim, né, era longe de pensar que eu seria candidato algum dia. Primeiro que eu achava político brega, né? Achava não, acho, né? A estética da política não me agrada, né? Esse negócio de ficar fazendo discurso, a liturgia também não me agrada, e eu achava que os políticos não tinham vida familiar e tal, então, portanto, estava fora do meu horizonte ser candidato a alguma coisa. Eu ajudava candidatos aqui, né? Não só a vereador, como a deputado, e eu queria contribuir sendo um militante. Mas eu fui entrando na estrutura partidária. E no PSDB eu fiquei muito animado, convidei muita gente para entrar na política e acabei me tornando presidente do partido em 1990. Em 90, todos se lembram, houve uma eleição para governadores. Em 89 havia tido a eleição para presidente, e em 90 para governadores, deputados estaduais, federais, né? E eu era o presidente do partido, aí tive um certo batismo de rua, né? Fui trabalhar na rua, convencer pessoas a votar no Mário Covas, que era o nosso candidato a governador, e o nosso candidato aqui, deputado federal. E, em resumo, né, essa minha experiência foi meio dolorosa, porque eu não via ninguém que apoiava o nosso candidato aqui, o Covas sim, mas o nosso candidato aqui não, e o PSDB levou uma surra, né? E aí começou a mudar minha vida em função disso. Por quê? Começou a haver um debate sobre se tinha sido um erro o PSDB ter sido fundado, separado do PMDB, porque tinha juntado uma militância que não tinha votos. Então, o debate que havia à época, né, dentro do PSDB, é se deveria fazer política as usual, ou seja, juntar gente e fazer alianças, ou se deveria fazer com militantes, né? Eu chamo de política as usual, aquele conceito de que não se faz política, né, sem tapar o nariz e pôr a mão na merda. É isso que isso é bastante comum se falar, né? Se falava à época, e eu discordava frontalmente disso. Eu achava que política é quantum, é quantidade de movimento, você vai convencendo pessoas, vai juntando quantidade de movimentos pela massa, põe a direção que você quer e dá aquela inércia que você quer, porque você precisa de muita inércia para mudar um pouquinho a inércia da sociedade, né? Então, eu não concordava com isso, né? O que eu hoje chamo de ética 2 sempre me incomodou na política, sempre. É uma coisa que é um ponto que eu não iria passar nunca. O que é a ética 2? É fazer alianças, tal como os antigos príncipes, fazer aliança eu me junto com você e você, e depois a gente reparte o que a gente conseguir nas nossas guerras, né? São alianças políticas.
É um jogo de esperteza, inclusive com o eleitor, né? Você tem que prometer para o eleitor um monte de coisas e depois a gente vê o que dá para fazer, né? E é um jogo de esquema. Olhando no bom sentido tal do esquema, né? É assim, não, eu tenho que pegar dinheiro por aí. Nessa época não havia o fundo eleitoral, hoje acho que é diferente um pouco, mas você tinha que ir e se chamava descaradamente de financiamento de campanha. Por que descaradamente? Porque financiamentos pressupõe que o cara vai receber. Eu tinha ojeriza isso, tinha não, tenho ojeriza isso, porque isso é contra o espírito público, contra as razões pelas quais eu tinha entrado na militância política, né? Então eu não concordava com isso, mas depois das eleições de 90, né, dado esse fracasso eleitoral, que eu atribuo ao o fato de as pessoas terem sido eleitas em cima do plano cruzado, né, que a população deu o troco e o resto do pessoal achava que isso não era verdade e que o que tinha acontecido é que tinha arrumado um peso morto, que era a voz dos militantes, e eu discordava, eu achava que política não era desse jeito, né? Mas as coisas foram se encaminhando para esse jeito de política as usual, e eu estava disposto a ir para casa. Chega, eu não vou. Já dei minha parte, faz mais de 10 anos que eu estou aqui ajudando e tal. Eu vou fazer alguma coisa mais útil, porque eu estou meio para inglês ver e tal. Eu estou me sentindo um verniz nessa história, né? Na verdade, um verniz assim, não, eu ajudo os políticos, um cara que é do INPE, do ITA, dá um certo verniz para a coisa, dá um ar de seriedade e tal. Eu não estava afim mais de fazer isso. Como eu havia levado algumas pessoas para o PSDB, né? Um dia conversando com eles, né? E conversando, depois conversei com a minha esposa, falei, olha, eu vou largar mão de estudo, chega, eu acho que já deu, porque a política não vai mudar nunca, né? Aí eles me chutaram e falaram, não, vamos enfrentar, ué, vamos ver se tem mais gente que pensa como a gente e vamos enfrentar dentro do partido, vamos fazer essa visão de que política é feita com quanto, com movimento, né? Vamos ver se a gente prevalece. Então, eles me convenceram, né? Eu, inicialmente, não pensei em ser candidato a prefeito, eu fui atrás de candidatos, ninguém queria entrar nessa, e acabei eu me tornando candidato a prefeito. Na verdade, né, eu fui anticandidato. Eu queria provar que, sem ética 2, era possível você ter votos mais do que a gente tinha tido na eleição de 90. Ou seja, era uma prova para mim mesmo, né? O que eu fiz em seguida, né? A intenção é uma coisa, a realidade é outra, né? Eu, às duras penas, consegui arrumar $20.000, né? O equivalente hoje. Oi. Não, pode continuar. Aquela $20.000, né, com companheiros do INPE, com colegas do ITA que eram empresários, com amigos de colegas que poderiam dar, obviamente sem essa questão de financiamento, dava com $500, R$ 500, sei lá, nessa época ainda não era real, mas o equivalente a R$ 10, R$ 50, fiz um livro no INPE, um livro, ou seja, não foi fácil arrumar isso. Só que com $20.000, que é quanto que é hoje? R$ 100.000, né? Você fazer campanha de televisão não tem jeito. A gente foi a São Paulo, gravou metade dos programas de uma vez e depois tinha mais outra metade, né? E eu percebi logo de cara que a primeira metade, que a gente tinha gravado 20 e tantos programas, estava errada, o conceito da campanha estava errado, mas tinha que esperar porque não tinha dinheiro para dar um feedback para melhorar a campanha, né? Mas a minha campanha foi desse jeito, reunião com os amigos, que arrumava os amigos deles, com os candidatos a vereador, que eram uns 20 candidatos a vereador, muito pouco, né? E fui levando essa história de tal modo que, quando chegou do meio para o fim, eu percebi a gelada, a fria que eu tinha entrado. Era uma coisa assim, eu... 10 dias antes da eleição, né, eu fiz uma carreata no sábado,
E aí, no domingo, a gente ia fazer uma outra carreata para encorpar o negócio. Quando eu acordei, a Folha de São Paulo, que tinha uma sucursal aqui, tinha uma seção aqui de São José, deu a pesquisa daqui, eu não tive nem zero, eu tive traço, né? Foi uma coisa assim, eu estava meio arrependido e dizendo meus botões, eu acho que eu estava completamente errado. Política não tem jeito de você fazer de outro jeito. Mas nos debates, nas escolas, nos colégios e tal, eu estava indo bem. Fui bem num debate aqui da televisão Bandeirantes, né? Mas ela tinha pouca audiência. E aí fui ao debate da Globo aqui, então era Globo aqui. E me saí muito bem. Subiu exponencialmente minha intenção de votos e eu fui a zebra da eleição. Eu tive quase 30 mil votos, terceiro colocado, né? E eu fui considerado a zebra da eleição e muitos achavam que se eu tivesse ido para o segundo turno, provavelmente ganharia. O que seria um terror para mim, porque eu tinha um exército de Brancaleone, né? Eu estava me sentindo como o Peter Sellers, daquele filme lá do O Rato que Ruge, né? Bom, você vai ganhar e daí, né? O que você vai fazer? Mas Deus foi generoso comigo, eu acabei não ganhando e acabei virando um personagem da cidade, né? Mas o resultado de ter alcançado 30 mil votos, né? Tira aqui a primeira lição, que eu vou jogar também para o final aqui, que é que não é preciso ter ética 2 para ter votos. Tem mais gente que pensa como eu. Isso é uma das lições que eu gostaria de deixar para os colegas italianos, que às vezes a gente subestima isso, né? Não, existem pessoas que pensam como você. Você precisa só ter a habilidade, ter a clareza de prognósticos, de diagnóstico e de prognóstico, e você vai encontrar gente que pensa como você. Então, essa foi a primeira lição que eu tive. Obviamente, quem foi o terceiro colocado na eleição acaba sendo candidato natural na próxima eleição. E aí, obviamente, eu percebi que a minha vida tinha mudado, né? Eu comecei a fazer reuniões para estudar a cidade, né? Porque eu sabia que eu seria candidato a prefeito de novo, com chances reais de ganhar, né? Eu chamei a atenção da instância partidária estadual, né, que era praticamente quase igual à nacional, porque o PSDB era grande parte de São Paulo, né, e o nosso grupo foi engrossando com isso, né, e começamos a montar grupos de estudo. A minha esposa havia trabalhado na prefeitura, eu havia feito um estágio na prefeitura quando eu era aluno do ITA, na área de transporte de indústria e residência. Tinha feito uma grande pesquisa aqui sobre deslocamento e indústria e residência, e começamos a estudar a cidade, né? Por quê? Isso é outra coisa do militante. Eu queria vencer, mas convencendo. Eu tinha comigo claramente, se existe maioria, né, de gente que pensa como eu quero ser eleito, senão eu não quero. Porque eu já havia observado, sendo só militante, a vida horrorosa que os políticos têm, e falei, não, vou fazer um certo sacrifício, mas eu quero convencer as pessoas. E procurei fazer o dever de casa direito, né? Porque eu e o Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi prefeito de Vitória, ele é engenheiro como a gente também, do BNDES, a gente sempre fazia algumas leis da política lá em Brasília, quando a gente era deputado. E uma das que a gente fez depois, mas na época eu estava convencido disso, é que a qualidade de qualquer governo é necessariamente menor ou igual que a qualidade da campanha que o elegeu. Se você entra batendo, o governo apanhando. Se você entra enrolando, você será enrolado depois. Ou seja, você tem que ter qualidade política para depois ter uma qualidade político-administrativa do cargo que você vai exercitar. Você tem que entrar convencendo. É isso que é uma das coisas que eu aprendi. Para convencer, né, eu tinha algumas ideias-chave, né? Por exemplo, uma ideia de cidadania, né? Uma cidade é a gente que faz, são os habitantes que fazem. Tem um certo padrão de... A prefeitura faz coisas, mas o comportamento da população também é muito importante, né? E eu dou um exemplo disso, o Cássio vai concordar comigo, né?
existe uma coisa para você ver se uma cidade se tem uma aderência do público com a sua cidade, a calçada. A calçada, ela é uma coisa pública de responsabilidade privada. É o morador que faz e é responsável pela manutenção da sua calçada. Então, você tem que valorizar, entre aspas, a calçada. É isso que você precisa melhorar, é o grau de aderência do cidadão com a sua cidade, quanto que ela dá para a sua cidade, como que ela colabora. Então, a gente valorizar a cidadania. E eu usei isso também para dar gancho político, para dar o momentum político. Eu sempre ia, às vezes estava sem fazer nada e tal, eu passava numa casa, via uma casa que tinha uma primavera, uma flor primavera bem bonita, assim, eu falava, está aqui um cidadão positivo. E conversava com ela e procurava mostrar por que você não faz os seus vizinhos fazerem isso e tal, ou seja, e construindo essa cidadania. A segunda ideia-chave é sobre governança, né? O que regula a fila no mercado é o preço. Como o preço é zero, não o custo, o preço é zero no serviço público, o que regula a fila é o governante, né? Ou seja, governar é organizar fila, né? Você precisa ter critérios e você precisa deixar claro quais são esses critérios. Esse que é uma das principais pragas da política, é você não ter critérios claros, a pessoa não sabe se está sendo enganada ou não. É a desconfiança da população, do eleitor com os políticos. E uma terceira vertente é que precisaria o prefeito ter uma atuação econômica, embora limitada, que você não tem política monetária, você não pode ficar dando muitos incentivos, né? Mas tem grau, tem abertura para você ser um pouco mais agressivo na geração, na atração e geração de empregos para a sua cidade. Então, as ideias-chave eram essas três, né? E uma outra coisa é que aí eu discuti isso com o Paulo Inácio na preparatória, é que o meu jeito de planejar, eu sou um cara de planejamento no INPE, né? Fui superintendente de planejamento, mas eu queria planejar por diretrizes, porque eu conheci como é que é esse problema de falta de orçamento, e você ficar prometendo um monte de obras, ganhar a eleição para dar um monte de obras, você pode ter dificuldade depois, e isso depende de você, depende da situação nacional, a economia de uma cidade industrializada como São José. Então, eu comecei a planejar por diretrizes, né? Quais foram 5 diretrizes que eu coloquei? O princípio da inclusão, né? O princípio da inclusão, o princípio do empreendedorismo, ou eu diria hoje do protagonismo, o princípio das regras, tem que ter critério para tudo, o princípio da qualidade, o que for fazer, faz bem feito, visando a manutenção, a durabilidade, etc. E, por último, o princípio da tolerância, né? As coisas são porque chegaram a ser, ou seja, por alguma razão elas chegaram ao que estão hoje. Então, você mudar isso, você tem que ser muito tolerante, porque tem muitas variáveis que influenciam no que a coisa acabou acontecendo, né? Então, depois eu vou dar uns exemplos aqui, mas eu queria que todos os projetos sempre obedecessem 5 princípios. Sempre procurassem, os secretários, os diretores, procurassem atender esses 5 princípios, né? Estão pegando gente de baixo falando para cima? Estão valorizando mais quem dá um passo para resolver o seu problema? Estão fazendo isso com critério? Ou seja, eram princípios que deveriam nortear toda a administração e toda a conduta dos agentes públicos, né? E também uma outra ideia que eu havia aprendido por observação com relação aos poderes que o poder público tem. Normalmente, os poderes, né, o poder que as pessoas olham é o orçamento, né? Não, quanto você vai apostar aqui, quanto vai pôr ali, etc. Obviamente, isso depende da economia, né? E você não tem você não tem uma clareza sobre isso. Mas um prefeito não tem só o orçamento, um prefeito, governador, presidente da República, não tem só o orçamento, né? Ele também tem um poder legal fiscalizatório, você pode exercitar esse poder, né? Por lei, ou fiscalizar a coisa pública. Você tem um poder administrativo, ou seja, você tem uma máquina enorme que pode reverberar
dependendo se você as convence, você pode reverberar os comandos, pode reverberar as políticas que você está implementando. Você tem o poder do discurso, que é o mais subestimado e mais, digamos assim, negligenciado dos poderes. Poder de convencimento é um negócio impressionante, né? E, por último, o poder do discurso. Esses dois últimos, o poder do exemplo, esses dois últimos, o discurso e o exemplo, né? Um é tudo que é racional e o outro tudo que você passa na semiótica, nos gestos, como você se comporta, etc. Então, você tem que exercitar todos esses poderes baseado nesses princípios, né? Aí, durante a campanha, né, eu tive uma certa ajuda do partido, né, já que eu era um personagem da cidade, tinha tido bastante votos, e nas pesquisas eu aparecia bem, né? E a campanha foi, de novo, a mesma coisa, né? É rua, eu fazia o comício passar por mim, não eu ia a comício. Eu nunca fiz nenhum comício na minha vida, nunca. O que eu fazia? Eu dava o exemplo, eu ia para a rua distribuir adesivos. Quem quisesse falar comigo, vinha, conversava e tal. Ou seja, eu procurava, através do exemplo, mostrar que eu estava disposto a enfrentar o desafio da prefeitura e explicar as coisas. Debates, eu fui a muitos debates e, sobretudo, ouvir. Isso é uma coisa que eu aprendi na política, que a gente muitas vezes tem um preconceito com relação às pessoas. Cada pessoa, eu virei uma pessoa mais humana em função disso. Cada pessoa sabe onde o calo aperta, o sapato aperta. É uma coisa importantíssima você ouvir as pessoas. Eu ouvia muito. Bom, de novo, eu fui muito bem nos debates. A gente quase ganhou no primeiro turno, mas por um erro, a gente acabou indo para o segundo turno, mas vencemos com folga a eleição, né? E aí eu gostaria de compartilhar a segunda lição, né? A primeira é que não precisa de ética 2 para você ter votos, e a segunda, né, é que campanha serve para gerar momentum, porque você vai precisar mais tarde, você precisa ter gente remando naquela direção a hora que tiver e vai ter turbulência. Você vai navegar, porque governar e você administrar conflitos é um jogo de pressão tremendo, é um sistema de massa-mola imenso, e você tem que administrar isso. Então, você tem que ter um mínimo de pessoas remando naquela direção. É preciso gerar momentum. Se você gerar um bom momentum, né, uma quantidade grande de movimento, você muda um pouquinho, né? Com a persistência do tempo, você muda bastante, né? E então fica essa segunda lição de que campanha não é vestibular de esperteza. Campanha é a oportunidade de você fazer, entre aspas, um contrato e regimentar pessoas para gerar momento naquela direção. Bom, nós ganhamos a eleição com folga, né? Com muita folga aqui, e aí tem a terceira lição. É possível ter essa maioria sem ética 2. Não houve compromisso nenhum. Nós nunca pagamos nenhum cabo eleitoral, não tinha essas pessoas contratadas para distribuir coisas. No começo, até nós mesmos aqui, que íamos fazer, fincar placa nos terrenos baldios, depois a gente acabou terceirizando isso. Mas para nós e isso era um princípio, e é um princípio que eu tenho, o convencimento não é terceirizável. Convencimento é o core da política. Quando o convencimento é terceirizado, como acontece hoje, à medida que o convencimento é terceirizado, o candidato é terceirizável. Candidatura é uma pessoa jurídica, é uma junção de pessoas que querem ir numa determinada direção. Ponto. Para isso, elas precisam ser convencidas. Não é um vestibular de espertezas. Bom, então, dadas essas lições, aí vamos para o governo, né? Ganha-se eleição em poesia, governa-se em prosa, né? Já dizia a gente lá atrás. Então. Eu tive que fazer um forte ajuste fiscal nos 2 primeiros anos, né? Isso ajuda a você alinhar custos, você tira gorduras. Como não tinha esquema nenhum, não tinha compromisso com nada. Faz licitação, as pessoas vinham aqui conversar. Meu amigo, se você der o melhor preço, com a melhor qualidade, você ganha. E você não vai ser perseguido porque você não deu recurso e nem vai ser ajudado se você deu recurso.
Na verdade, poucos deram recursos, e era só recurso para eles ir em jantar, etc, etc. Só coisas à vista do público, assim. Porque o partido havia me ajudado com a campanha de televisão, o fundo partidário havia me ajudado, né? E mantive um forte sentimento de missão na equipe, né? Ou seja, pé no freio e ir junto à turma. Esse foi o começo do governo, um começo muito difícil, e eu fui um prefeito muito mal avaliado nos quase 3 primeiros anos, né? Mas aos poucos, né? Nós fomos com critérios claros, com comunicação, a gente foi realizando obras e projetos, né? Terminamos o anel viário aqui e outras coisas foram sendo feitas, né? Mas, para mostrar, eu não vou falar que depois fui reeleito e tal, eu vou contar tudo direto aqui, porque eu quero chegar no final para ter um tempo para falar das questões nacionais. Eu vou dar exemplos do que nós fizemos aqui, né? Usando esse planejamento por princípios. Por exemplo, 2 princípios, empreendedorismo e inclusão, né? A gente usou para fazer, por exemplo, aqui implantou um negócio chamado Pedagogia dos Sonhos na rede municipal de educação, né? O que é a pedagogia dos sonhos? É incentivar o aluno a sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Então, é um tal de Fernando Labella que fez isso, ele tinha feito em alguns lugares, eu trouxe para São José, e eu vou dar um exemplo só de como é que isso funciona. Todo aluno pede a ele para ele fazer uma colinha para colocar no fundo da classe qual que é o sonho dele, né? A professora vem e pergunta como é que ele está realizando esse sonho. Por exemplo, sonhos de conhecer o litoral, conhecer a praia, ir para Caraguatatuba. Né? Aí eles iam atrás, fazer vaquinha, fazer rifa, todos que estavam com aquele sonho, e aí procurava realizar esse sonho. Ou seja, estimular a criança a ter o espírito empreendedor. Junto com esse do Labella, tinha um outro programa que era do Sebrae, que chamava Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né? Por exemplo, eu me lembro que crianças de 10 anos tinha locadora de gibis, né? Então, como atividade extracomunitária, eles faziam uma locadora de gibis, né? As crianças davam gibis e aí cobrava 10 centavos para pegar um gibi, né? Na última série, né? No final do ensino fundamental, tinha o ciclo completo de atividade de fazer um negócio fake, fazer um plano de negócios com identificação de clientela, etc, etc. A gente valorizava esse espírito de empreendedor. Depois nós fizemos uma feira do jovem empreendedor, onde as pessoas iam e as crianças mostravam tudo que tinham feito, como é que era o plano de negócios, como se portava como se fossem empreendedores mesmo. Então, isso foi muito forte. Uma outra coisa que juntar o espírito empreendedor com o espírito de inclusão foi o asfalto comunitário, né? Pessoas compram um asfalto que aqui em São José chama nível C, né? Que é sem asfalto, né? Compra o lote sem o asfalto, e depois precisa asfaltar. O asfalto é um problema, se não for um loteamento da prefeitura, o asfalto é um problema privado, não é público, mas a prefeitura se propôs a ajudar, cobrindo boa parte do asfalto, e quem quisesse fazer asfalto no seu bairro pagaria o restante, a prefeitura pagava até 40% a título de pagar a frente as esquinas, a frente das praças, etc. Né? Isso aí nunca tive chiação do Ministério Público. E São José zerou a fila de fazer asfalto. A população pagava, então a gente descontava do IPTU, o IPTU no ano seguinte, né, abatia o IPTU para ficar um pouco mais barato. Mas aqui onde tinha rede de esgoto, porque a gente não ia fazer asfalto sem rede de esgoto ou sem rede de água. Onde tinha isso, todos os bairros a grande maioria dos bairros de São José foram feitos asfalto com essa finalidade. Fizemos luz em lugares que era meio rural, havia os loteamentos clandestinos. Juntava com a Sabesp, os moradores também tinham que pagar,
e a prefeitura, a título de não ter mais de distribuir caminhão de água, também pagava um tanto. Fizemos muitos bairros com água, com alguns com esgoto, não todos, porque esgoto você não podia mais jogar nos córregos, tinha que ter uma rede, e com luz, foi feito assim. Mas o principal do que nós fizemos, do espírito empreendedor, é responder a seguinte pergunta: sou filho de pobre, né? Eu gostaria de fazer alguma coisa na vida, mas eu não tenho dinheiro para pagar, etc. Então, a gente fez o CAS de vestibulares. O CAS tinha fechado na minha época, que eu fui professor do CAS, diretor do CAS, professor do CAS, e tinham alguns alunos do ITA que davam aula aqui no ângulo e tal, e eu chamei eles para, vamos fazer um cursinho para aluno pobre aqui. Hoje forma 500 alunos forma não, educa 500 alunos por ano, e mais 300 para fazer vestibulinho de escolas técnicas, que aqui em São José tem bastante. Fiz um curso, não, prefeito, eu não quero fazer vestibular, eu quero fazer um curso técnico. O Paulo Renato, que era ministro da Educação, estava fazendo umas escolas, eu perguntei para ele se a gente podia fazer aqui em São José, mas desde que fosse discriminado por renda, que é um problema sério, sempre tem que ser universal. Se fizer universal, a classe média, obviamente, que é mais letrada, acaba entrando na frente. Não, e ele topou, vamos fazer desse jeito e tal. Então, eu quero ser técnico, eu tenho um curso. Eu quero ser técnico, não posso pagar, ter um curso. Eu quero ser empreendedor e não consigo financiamento. Fizemos o primeiro Banco do Povo aqui em São José, né? Ali em Brasília, nós fizemos em São José. Eu quero ser atleta, não jogador de futebol, que você não precisa dar incentivo nenhum. Eu quero ser atleta. A gente fez um programa de atleta cidadão que dava comida, transporte e tal, alguma ajuda de custo para ele desenvolver o atletismo ou jogar basquete, etc. Fizemos até quadra de tênis para aluno pobre, né? Gente mais fora do mercado de trabalho, já adulto, fora do mercado de trabalho, queria cursos de requalificação. Fizemos muitos cursos de requalificação, ou seja, eu estou com vontade de resolver o meu problema, a prefeitura dá uma mão. Isso foi um modo. E, obviamente, quem não tinha dinheiro, que é a questão da inclusão, a gente ajudava mais. O outro princípio, o princípio da qualidade, né? As nossas escolas são modelo. O equipamento público, ele normalmente é um espelho para a cidade, porque ele se espelha na casa das pessoas, né? As nossas praças são muito bem cuidadas. Para isso, o que nós fizemos? Nós valorizamos espaço público. Eu proibi faixa em São José, cartaz, tudo. Proibi todas essas coisas, para valorizar o espaço público. Então, a gente implantou as praças, a grande maioria das praças. Quando eu entrei, não tinha nenhuma praça urbanizada, legal, assim, bonita e tal. Nem a Praça Afonso Pena, que tinha um pinicão lá, tinha um monte de coisas. A GM até tinha desistido de associar o nome dela àquela praça, que era muito feia. Nós valorizamos, fizemos as praças, e aí, a troco de uma plaquinha de publicidade, até hoje essas praças são bem mantidas. Eu estou falando praças, mas canteiros centrais, grandes corredores e tal. Valorizamos espaço público, não pode fazer propaganda, e só a propaganda de quem mantenha a área pública. E a qualidade das obras viárias. Nunca era o engenheiro que entregava a obra, era sempre o engenheiro entregava para o arquiteto, colocava um pouco do belo, né, um pouco da estética, e, obviamente, as obras bem feitas, né, porque não tinha esquema, não tinha qualquer constrangimento nesse sentido, né. Quais foram os resultados aí que nós conseguimos, em termos de hardware, né? A desfiabilização completa de São José, né? A duplicação de todos os corredores, terminei o anel viário de São José, né? Coloquei fim a, eu diria, 95% dos alagamentos. Foram dezenas de lugares de alagamento, alguns bem em frente à prefeitura, que não conseguia passar carro, aqui na Zona Nobre de São José também. Construção de ciclovias, calçadas públicas, urbanização de áreas públicas, etc. Enfim, a cidade ficou bonita, funcional e bem mantida.
Os resultados em termos de software, de cidadania, né? Hardware, cidade, software, cidadania, né? Nós fizemos mudanças culturais importantes em São José. Eu, com determinação, com muita ciência, com muita reunião, eu acabei com a pichação em São José. São José era uma cidade totalmente pichada, né? E eu fui atrás disso, nós conseguimos resolver. Houve uma mudança cultural nisso. Até hoje não se tem pichação em São José. Nem pregar aquelas coisas de tipo de tirar a sorte, ler a mão das pessoas. Eu ia em cima mesmo e em poste não pode ter nada, não pode ter nenhuma propaganda. Ou seja, a gente mudou o patamar de estética da cidade, com o fim das pichações. Quando fomos colocar lixeiras, todo mundo falava, põe lixeira, né, põe fogo, não sei o que, não sei o quê. Não, põe, se pôr fogo, põe outra. Nós estamos aqui para construir a cidade e a cidadania, né? Se a maioria for horrorosa, tudo bem, então sai da política. Mas como nós acreditamos que não, vai lá, insiste que vai dar certo. No fim, a gente descobriu que punha fogo, na verdade, era bita de cigarro que ele jogava, é plástico, aquele negócio pegava fogo no material e até hoje tem lixeira, eu não sei, faz algum tempo que eu não ando na periferia, mas em tudo quanto é lugar em São José tinha lixeira. Tá? Uma mudança cultural também. Né? As escolas limpas, quando nós abrimos as escolas, tiramos muros grandes, acabou com pichação, põe vaso de flor na escola, põe espelho no banheiro. Os professores, os diretores eram contra. Não, nós estamos aqui para educar, não é só para ensinar, nós estamos aqui para educar. Né? E pegou hoje, eu ando com orgulho na cidade, em qualquer escola que você vá da rede municipal, não tem um papel de bala no chão. É uma coisa impressionante, a tal teoria do metrô lá. Né? E as praças limpas também. Né? Obviamente, um monte de coisa a gente não deixou de falar, mas esses resultados, essas mudanças culturais importantes, traz a quarta lição que eu gostaria desse aprendizado pelo que eu passei na política. Se você tem um sentimento de missão compartilhado, né, do tipo, vamos acabar com a pichação, ou vamos manter as coisas limpas, com soluções criativas e muita persistência, é possível você mudar a cultura. E eu gostaria de finalizar essa parte aqui, dizendo que não só o hardware, né, as coisas, como o software, os valores, né, as culturas, né, não se faz sem olhar duas componentes. Né? Eu gosto de falar o seguinte, meu amigo, não pegue um cateto ou outro. Você tem que fazer a hipotenusa sempre. Um cateto horizontal não, vamos trabalhar, vamos andar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, esse é o vertical. E o horizontal é o conhecimento, você fazer bons projetos, etc. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Governar dá trabalho. É um trabalho, é um ensinamento de mudar software e mudar hardware. É preciso você enfrentar. No Brasil, nós temos, por exemplo, uma mania de mutirão. Não faz nada, de repente, vamos escalar esse muro aqui. É muito mais difícil escalar um muro. É melhor subir pela hipotenusa. Com um pouco de inteligência e um pouco de trabalho. Um pouco de inteligência, um pouco de trabalho. Um pouco de inteligência, um pouco de trabalho. Ou seja, é força vezes deslocamento. É força vezes braço. É a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. É coração e mente. Precisa trabalhar nessas duas coisas e ter persistência de que isso as coisas melhoram. Eu sempre tinha, e sempre dava palestra, falava para todo mundo, olha, você precisa olhar sempre esses dois eixos. É preciso ter persistência ao mesmo tempo. Estar olhando o eixo do conhecimento, o eixo da sabedoria, o eixo do estudo, da educação, e o eixo do espírito empreendedor, do esforço, da bunda, cadeira, hora, etc, etc. É preciso sempre estar fazendo isso. No Brasil, na minha opinião, falta isso. Falta bons diagnósticos e a gente saber que não tem saída fácil. É com muito trabalho, com muita determinação e com uma boa dose de inteligência. Pois bem,
eu falei mais ou menos que eu fiz, né, aqui. Na verdade, sempre copiando um pouco Curitiba, né? Eu tive lá no IPUC e tal, né? Eu não entrei muito na parte técnica, porque isso aí é uma coisa que eu acho que o Cássio explicou muito bem como é que eles fizeram. Né? Me concentrei mais no aspecto sociológico. Qual foi a métrica do resultado dos meus 8 anos na prefeitura? Bom, antes de falar nisso, quer dizer, eu ganhei a eleição, na reeleição foi no primeiro turno. Reeleição é bater em bêbado, né? O adversário, se você foi razoavelmente bem, o adversário tem pouca chance, né? Mas qual foi o resultado desses 8 anos de governo? São José, né? A maioria, quer dizer, teve contato com a cidade, quem estudou no ITA, né? São José era uma cidade com autoestima baixa, né? Boa parte, né? Inclusive quem tinha sido itiano, começou a arrumar trabalho aqui e tal. Não, eu vou ganhar meu dinheiro, depois eu vou voltar para minha cidade e tal. Isso aqui é terra de não sei quem e tal. Hoje, São José tem um profundo sentimento de pertencimento. As pessoas têm orgulho da cidade. Elas se sentem partícipes do que aconteceu. Elas ficam e isso, quem vem nos visitar, né, e não é só os parentes delas, mas eu vi um americano falando sobre a Embraer, dizendo que ele estava na belíssima cidade de São José dos Campos, para espanto dele, não sei o que, não sei o quê, né? Mas para os moradores, quando vem alguém visitar, migrantes normalmente, né, quando vem alguém visitar, pô, todo mundo elogia e tal, então isso deu um forte sentimento de orgulho da cidade, de pertencimento e de gostar de viver na cidade. E eu tenho uma outra métrica, né? Quem é político sempre acompanha isso, é a pesquisa de avaliação de governo em dezembro de 2004, que foi quando eu saí. O nosso governo teve 59% de ótimo. Não é de ótimo e bom, não. Ótimo. 50%, 59% de ótimo. É quase L isso, sabe? Você pegar mais o bom, dá 83% e 5% de ruim e péssimo. Ou seja, eu gostaria só de terminar essa parte de prefeitura aqui dizendo que se você usar, né, dentro dessas duas coisas, de persistência e inteligência e conhecimento e ética, as pessoas entram. Viver em sociedade é viver em confiança, né? Então, obviamente, nós conseguimos eleger sucessor e tal, e a prefeitura, até bem recentemente, foi governada segundo essa agenda, né? Mesmo o PT, quando ganhou aqui, né, depois de 16 anos o PT ganhou aqui, ele ganhou com um discurso nosso. Ele se mostrou como uma plataforma, era uma pessoa um pouquinho mais social, mas não vai mudar a manutenção da cidade, o jeito de enfrentamento e tal. O espírito empreendedor, sim, que o secretário de Educação falou que isso era coisa de burguês, que era coisa de capitalista, não sei o que, não sei o quê, né? Que é uma coisa que o PT não se dá bem com o espírito empreendedor. PT daqui, né? Porque depois até a Dilma começou a falar em valorizar o empreendedorismo no Brasil, né? Eu não sei como é que está hoje, mas era isso. Então, essa foi a experiência. E eu gostaria de dizer para todos, Paulo, eu tenho mais Olha, quantos minutos aí? mais uns 5 minutos para a gente entrar nas perguntas. Tá bom. Mas se precisar um pouquinho mais, também você vai entrar no nacional agora, né? Mas eu vou falar rapidamente, né? É. Eu fui, né, em função do que eu havia feito aqui, eu fui eleito com um caminhão de votos, né, para deputado federal. Eu fui o deputado federal mais votado do PSDB do Brasil, e na soma geral fui o sétimo mais votado, né? E entrei, assim, abanando o rabinho para vou aplicar as coisas que eu tinha em São José lá. No começo começou bem, né? Tinha um negócio chamado a Escolinha do Professor Emanuel, onde a gente se reunia, né? E cada um falava um pouco da sua vida, qual que era o trem de vida, o que queria fazer, para dar um pouco de organicidade na nossa bancada e tal, que já era a segunda geração de políticos do PSDB, né?
Alguns eram da primeira, mas tinham virado deputado. O Paulo Renato, o Paulo Renato foi ministro da Educação, era deputado. O Madeira, que havia trabalhado muito tempo aqui em São Paulo, nos governos e tal. Havia o Jutaí, né, que era lá da Bahia. Havia o Luiz Paulo Veloso Lucas, que eu falei, que é ex-prefeito de Vitória e tal. O Tasso, que era senador, mas estava sempre com a gente ali. A gente estava tentando dar um pouco de organicidade nisso, né? Então, a gente poderia ampliar isso com a oposição, que era uma oposição razoável, que era o Caiado, o Mendonça Filho e o Gabeira, né? Mas esse negócio parou porque foi uma coisa que eu descobri em política em Brasília. Por isso que em Brasília é um monte de ducados, condados e cheio de barões embaixo. É uma coisa assim, cada um olha para o seu lado, cada um está querendo ocupar espaço, e esse sentido de missão, né, no começo foi bem, né, mas com o tempo deteriorou. A minha ideia era criar organicidade, primeiro entre as pessoas, substituir um pouco, porque não tinha um líder natural, fazer em grupo, né? O líder natural tinha sido o Fernando Henrique, o Mário Covas, o Montoro e tal, e a gente não tinha líderes naturais da segunda geração, né? A ideia, em sequência, era pegar a bancada e começar a visitar os povos ribeirinhos, visitar os povos das favelas, visitar o semiárido, visitar o cooperativismo catarinense, para ter uma construção de um projeto nacional, né? Eu mesmo fui, depois dessa primeira parte da escolinha do professor Emanuel, eu tive visitando o semiárido entre o meu primeiro e o segundo ano de deputado. Fiquei lá 7 dias para conhecer a realidade, assim, anonimamente, eu e um assessor, por questão de segurança, iria dirigindo o carro e observando e tal. Eu tive e se a bancada fosse, eu tenho certeza que teria uma outra impressão, tal como eu mudei a minha ideia sobre o que existe lá no semiárido. Infelizmente, a disputa de cargos levou por água abaixo, né? Eu procurei fazer minha parte, né, com encaminhamentos nas sessões de plenário. Eu era muito presente em plenário, com discursos, e nas comissões também. Mas, diferentemente daqui de São José, onde a política foi feita a partir do zero, lá se exercitava a política as usual, ou seja, eu ganhei, mas ganhei aqui. E lá eu era bem minoria, tive que me enquadrar. E aí, o que aconteceu? Ao final, é que o PT virou, nas palavras do Serra, um bolchevismo sem ideologia, e ele era uma certa referência para fazer partidos com militância, e o PSDB não consolidou a segunda geração, virou isso que nós estamos vendo, virou uma porcaria, né? Assim, está se fundindo agora com outros partidos e tal. Mais recentemente, aqui em São José, a política está virando, e fomos nós que apoiamos, está ficando também as usual, ou seja, carreira política, alianças, um bolchevismo sem ideologia também. É uma coisa que nós fizemos lá atrás, mas durou bastante tempo, mas aquela velha história, tanto o PSDB nacional como aqui, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? A minha experiência em Brasília é de que o Brasil não muda por dentro, o Brasil não muda por dentro. A nossa Constituição foi feita exacerbando demais os direitos, não tem deveres, ela não para de pé. Como a gente diz em pesquisa operacional, né, para você achar a função ótima dentro de um conjunto de restrições no hiperespaço, você tem que ter primeiro uma base viável, né? E eu acredito que nós não temos uma base viável. A situação do Brasil é grave, né? Nós estamos na armadilha da renda média. É preciso de muita liderança para sair dessa armadilha de renda média, né? Para exemplificar isso, né? De 50 a 80, o PIB do Brasil cresceu 7,5% ao ano, e a produtividade do Brasil cresceu 4,4% ao ano, ou seja, o resto é crescimento da massa trabalhadora.
Eu estou falando da produtividade do trabalho. Então, 7,5% do PIB, 4,4% da produtividade. Ultimamente, de 80 a 2023, o PIB cresceu na média de 2% ao ano e a produtividade do trabalho menor que 1% ao ano. Ou seja, estamos na armadilha de renda média e a gente não consegue se levantar puxando o cabelo. Qual a consequência política disso, né? O que nos divide está cada vez mais claro e o que nos une cada vez mais separado. Essa tensão que existe no Brasil, embora exista no mundo, mas está essa tensão aqui. Há um cansaço com a democracia representativa e o judiciário engoliu a isca de procurar resolver problemas que eram próprios do parlamento, próprio da discussão, próprio debate, e o judiciário não é feito para isso, né? O judiciário, sempre alguém ganha, alguém perde, né? E para você mudar o Brasil, você precisa fazer o jogo de ganha-ganha. Você precisa disso. Eu vou sumarizar o final para dizer o seguinte, o Paulo Inácio, o Arnaldo, aos colegas aí. Eu não acredito mais que o sistema seja melhorável, né? E eu não acho que a gente deva romper com a ordem democrática. Eu acho que é uma aventura que o que eu estou fazendo é procurando fazer as coisas do meu jeito. Voltando às origens, fazendo trabalhos comunitários. Eu procuro ser um cara da comunidade, eu procuro incentivar os empresários locais a dar palestras de como é que, para as crianças mais simples do bairro, de como é que elas subiram na vida para estimular as pessoas, para emular as crianças a alcançarem os seus sonhos, né? Procuro fazer palestras, reunindo pessoas para fazer isso, né? E porque eu acredito em uma coisa que foi um insight que o Nassim Taleb me deu. Um dia, vendo o Nassim Taleb, aquele cara A Lógica do Cisne Negro, né? Ele escreveu outros livros também, acho que Antifrágil é dele. Que, perguntado para ele, né, ele é um libanês, mas ele tem residência nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele vota, inclusive, nos Estados Unidos. Perguntaram para ele se ele era democrata ou republicano. E ele respondeu o seguinte: olha, depende da escala. Eu não sou nem republicano, nem democrata, nem republicano. Depende da escala. Na minha família, eu não sou nem democrata, nem republicano. Eu sou comunista. Na minha família é tudo dividido, né? Na minha vizinhança, eu sou socialista. Por quê? Na minha comunidade, as pessoas, tá, têm uma vida interativa e, tanto na minha família quanto na minha comunidade, tá, os espertalhões, né, eles são punidos pela comunidade. No caso de uma família, pelos pais, né, ou pelos irmãos, e você não dá espaço para espertalhões. No meu estado, eu às vezes sou democrata, às vezes republicano e tal. E em nível nacional, eu sou republicano. Na verdade, ele falou, eu sou muito mais um libertário, né? Porque você não consegue punir os espertalhões, né? Os cheaters, eu não sei qual é a palavra certa para cheaters, os espertalhões, vai. E eu pensando, isso é o Nassim Taleb, e eu pensando comigo, sim, mas eu leio muito sobre sociologia, um pouco sobre antropologia e tal. 300 anos atrás, a gente era um tribo, né? 500 anos, 1000 anos atrás, a gente era tribo. Quer dizer, tem uma longa história de valores tribais, familiares, o problema de um, o problema de tudo, ou seja, essa ideia do socialismo, você não apaga simplesmente porque implantou uma sociedade de redes, né? Elas são presentes o tempo inteiro, esse sentimento de família, social, você precisa fazer isso.
E eu, de novo, como é que essa coisa, como é que para de pé, como é que a esquerda não avançou tanto nos Estados Unidos quanto foi na Europa? Porque os Estados Unidos têm um profundo senso comunitário, que está se esvaindo aos poucos, mas o próprio Tocqueville falava lá atrás, o comportamento comunitário deles é extraordinário. Inclusive, eu tenho a filha de um amigo que estava em Nova York, em Manhattan. Ela, por força do emprego dela, ela é meio que constrangida a fazer trabalhos comunitários, e o espírito do trabalho comunitário lá é o seguinte: não dê dinheiro, dê seu tempo. Porque quando você dá seu tempo, você tem um forte componente emocional. Você é fortemente, entre aspas, socialista. Então, eu acho que, como vai existir sempre demanda por socialismo, né, se você quer um governo menos socialista, né, porque sempre vai ter a parte de baixo da pirâmide, se você quer ter um governo menos socialista, né, mais pró-mercado, seja uma comunidade socialista, seja uma comunidade que converse com os outros, que faça o seu dever de casa. E é o que eu estou procurando fazer agora, fora dos cargos e tal. Cargos eu não vou disputar mais, mas eu ainda não desisti do Brasil. Eu estou nessa agora. Tá bom? Muito Obrigado. bem, muito obrigado, Emanuel. Fantástica a tua conversa toda, a tua exposição da sua vida. Eu vou começar, vou pedir para os colegas que levantem a mãozinha eletrônica aí que está aí embaixo, né? Para a gente formar, ir fazendo as perguntas. Eu vou. Eu tinha conversado, nós tínhamos conversado sobre a questão do planejamento quando você foi governo no município, né? E esse planejamento que você expôs agora, com princípios e espalhado em todo o seu governo, ele deu certo. Ele é um exemplo, como Curitiba também é outro exemplo. É, e uma coisa que também eu tirei da tua apresentação é que governos bem-sucedidos, eles não são derrotados por substituídos. Eles têm continuidade, eles provocam a continuidade, né? Eles provocam a continuidade. O partido que vem depois, se não seguir, não terminar as obras que foram começadas, vai perder a próxima eleição. Então, bons exemplos são resultados importantes para dar continuidade a uma direção de avanço, de melhoria da população, e eu vi claramente tua preocupação com a base da pirâmide, né? Como um dos princípios para melhorar a comunidade em que você está e tornar a cidade agradável para vir. Porém, hoje, século XXI, dois problemas que estão no mundo e que também estão no Brasil: mudanças climáticas, a entrada do aquecimento global, e o segundo problema, o avanço tecnológico acelerado com a inteligência artificial e as consequências que ela poderá trazer para a gente, né? Como isso você pode considerar, pensando numa perspectiva futura agora, né, pensando para frente, como é que a gente pode lidar com a desigualdade e com a melhoria de uma direção, dar uma direção para o país como o Brasil, pensando nas localidades. Eu acho que essa também foi uma coisa que eu aprendi com você hoje. A gente parte do local para conseguir avançar o nacional, vamos dizer, né? O que você me diria sobre essas duas questões? Bom, deixa eu falar um pouco da IA. A IA realmente vem para estraçalhar empregos de classe média, né?
A outra parte da IA, foi mais ou menos abandonada lá atrás, que é a IA de robô, né? Ela avançou bastante e tal, mas parou. Nós vamos ter o manpower de serviços, assim, né? Tipo, distribuir xícara de café e tal. Vai demorar muito tempo, porque a inteligência sinestésica ela é muito mais difícil que a inteligência racional. Então, eu acho que a robótica vai engatinhar, na medida em muitas coisas são repetitivas, isso já se substitui, né, dependendo da escala, mas a IA do aprendizado, o que a classe média tem? Ela aprende, né, ajuda a construção do mundo aprendendo coisas, né, e aprendendo aí na escola, ou seja, se ouvindo pessoas. A IA ouve milhões de pessoas, ouve, entre aspas, milhões de pessoas, dada a velocidade de processamento e dada a capacidade de armazenamento que tem, sobretudo as grandes mídias sociais, aí, Google, Facebook, etc. Então, eu acho que o emprego vem para. Nós vamos ter sérios problemas aí. O que eu acho que cabe ao Brasil? Né? A linguagem. Eu ainda não entendo direito da IA, mas essa coisa mais geral, assim, né, nós já perdemos a corrida. Primeiro que a gente não tem esse banco de dados e os outros estão muitos anos na frente e nós não temos capacidade de processamento. Mas os aplicados nós podemos ter, né? Me parece que o ITA está se virando para isso, em algum outro lugar está se virando para isso. Isso gera muita oportunidade de emprego, que gera desemprego também, né? Então, mas que uma certa parte dos aplicáveis fique aqui no Brasil, ver as nossas vantagens competitivas, né? E nós podemos usar como exemplo a própria Embraer, ao invés de tentar competir com a Boeing, com a Airbus em grandes aviões, foi para nichos menores e hoje se consegue ser a terceira maior empresa do mundo. Então, a gente tem que escolher nichos da IA aí para atacar, né? Nas incubadoras de empresas, O você segundo pode... ponto que eu coloquei é da questão do aquecimento e da mudança climática, como reflete na cidade. Como que você vê São José dos Campos se preparando para essa situação? Olha, aos poucos São José está se preparando, né? Por exemplo, vários carros já são elétricos aqui, né? Ônibus, alguns são elétricos. Esse trade-off, né? Como o Cássio falou outro dia, né? Aquele negócio da combustão por plasma, isso depende do trade-off. Eu, sinceramente, Paulo, ultimamente eu não tenho acompanhado os preços e tal. Quando eu era prefeito, eu sabia o custo de tudo, né? Hoje, eu não sei como é que está o trade-off aí para essas coisas, você usar mais elétricos. Mas aqui, por exemplo, São José, o que eu me lembro na época que eu era prefeito, né, grande parte da fonte de poluição é a Dutra aqui, né? Então, você teria que melhorar a Dutra, que está fora da sua competência, porque ela emite CO2 o tempo inteiro. A prefeitura, o cidadão de São José, dentro da malha viária, também emite, isso você consegue baixar, mas você não consegue baixar muito devido a essa fonte que existe, que é a Dutra passando dentro de um vale, né, que aqui é um vale mesmo, né, sobre isso. Mas a questão do meio ambiente ainda vai ser um ativo, é um ativo hoje, mas ainda vai ser um ativo cada vez maior, né? São José cuida bem do meio ambiente, que é muito bem arborizado, não a partir da minha época, bem antes, porque aqui era a terra de tuberculose, então precisava ser áreas com ar puro e tal. Então tem uma tradição aqui, e eu acho que nessa parte está indo bem a cidade, e eu acho que, inclusive, no Brasil, tirando as queimadas no Brasil, né, as outras coisas, eu acho que a gente tem que erguer a cabeça dos gringos aí, sabe? Nós estamos melhor do que eles. Obrigado, Emanuel. Vou passar para o Arnaldo para fazer a próxima pergunta. Muito bem, Emanuel. Obrigado, excelente. Muito boa a sua apresentação. Enquanto a fila se forma, por enquanto só temos o Armando lá, vou deixar aqui três perguntas para você. Uma das coisas que nós levamos do ITA e prezamos muito é a disciplina consciente, né? Você mencionou rapidamente isso, mas eu acho que mais concentrado na eleição em si, né? Então, seria interessante se pudesse comentar mais sobre isso,
ao longo da sua... depois da eleição, né? Durante o seu mandato de prefeito, depois como deputado, como é que você levou disciplina consciente no dia a dia? Outro item é quanto do que você queria fazer nos seus vários mandatos você conseguiu fazer, né? E o que faria diferente também. E, por último, falar um pouco das cascas de banana que você certamente encontrou ao longo da sua carreira política. Você certamente tem muitas histórias interessantes aí. Obrigado, Manuel. Ok. Eu vou começar pela do meio, que é o seguinte: tem muita coisa que eu deixei de fazer, as ideias eram boas, eu tinha vontade, mas eu não tinha operadores para isso. A prefeitura você precisa de secretários, mas você precisa de gerentes de projetos, né? Que é um pouco matricial e tal, mas é gente responsável por um assunto. Por exemplo, São José coleta bem o lixo e tal, tem lixeiras, mas eu queria que fosse uma cidade não suja. E isso tinha que começar, você tem que começar num bairro, né? Se eu tivesse um operador, tivesse saco político de ir lá conversar, faz um primeiro exemplo, depois faz um segundo, porque as outras coisas nós fizemos assim com exemplos, né? Esse, por exemplo, não é ser uma cidade limpa, é uma cidade que não se suja. Isso faltou. A mesma coisa com calçada, né? E aí pegar grupos de pressão, tipo, fazer aqueles testes, põe um óculos cego aqui, anda nessa calçada para você ver como é que um cego anda, ou pôr peso nas pernas, ver como é que um idoso... Ou seja, fazer grupos de pressão para conscientizar as pessoas a arrumarem suas calçadas, né? E várias outras coisas que eu deixei de fazer, mas poderia ter dado certo. Uma delas, com certeza, que é diferente dessas culturais, eu devia ter feito uma informatização completa do sistema de saúde e do sistema de educação em São José, e eu não fiz. Eu ia fazer primeiro da saúde, né? Mas aí o Serra queria fazer um Big Brother lá em Brasília, ele era secretário de saúde, ele falou, não, a gente vai dar isso. Eu não ia gastar nada e tal, e depois o do Serra não virou nada. Se eu tivesse feito um sistema de controle de saúde, porque tem super usuários da saúde, tem médicos que são mais eficientes do que outros, tem perda de remédio, perda de exames, etc, etc. E se eu tivesse feito um investimento maior, eu teria recebido em menos da metade do mandato, teria recebido dinheiro de volta. A economicidade teria sido de volta. Então, esses são alguns exemplos da segunda pergunta. A primeira é a questão da DC, a questão ética. Isso, para mim, é um ponto central. Eu odeio corrupto, odeio, não é jeito de falar, não. Né? Teve gente que trabalhava próximo de mim, eu não vou dizer o nome, né? Que ele não causou qualquer prejuízo à prefeitura, mas ele ganhou uma viagem para ir não sei aonde e tal, ou seja, era uma espécie de lobby. Eu mandei ele sumariamente embora, não falei para ninguém e tal, você pede demissão, né? Como você não deu prejuízo para a prefeitura, eu não vou fazer nada, tá? Mas você não fez, até então não tinha feito nada de errado, mas peço demissão. Não, nos mínimos detalhes, isso você não pode transigir nada. Né? Eu não recebia presente, todos os presentes que eu ganhava, eu distribuía para os outros. Tá? Se alguém entrasse na minha sala, começava com a conversa torta, lá é um carpete, eu sentado aqui como eu estou, e eu falava um círculo aqui, olha, eu gostaria que o senhor soubesse que, a partir desse momento, o senhor está falando não com Emanuel Fernandes, o senhor está falando com 500 mil pessoas que são os donos do lugar, os acionistas do lugar onde eu estou. Tudo que o senhor falar para mim, eu vou contar para elas. Aqui, o senhor não precisa dar nada para conseguir vencer concorrências, e se o senhor não deu nada, o senhor não vai ser perseguido. Aqui vale a regra, que é o terceiro princípio lá. E com isso eu fui me defendendo. Eu, graças a Deus, nunca tive qualquer problema disso. O que me remete à última questão sua, né, que são as cascas de banana, né? No Brasil, como o controle é por processos, né,
sempre há desconfiança de que vai falar que não roubou. Às vezes tem algum erro processual, né? E a pessoa fala, não, aqui tem rolo e tal. Ou seja, é uma praga isso. Esse algoritmo que existe no Brasil, tá? de controle por processo e não por resultado, né? Que nos leva hoje, você tem a série de processos que nós temos hoje no Brasil, né? Com salários altíssimos, portanto, escolhe muito bem quem entra. E, no entanto, o Brasil, na percepção de corrupção, editado pela Transparência Internacional, é o 109º país. Ou seja, o número 1, me parece que é a Noruega, e nós somos o 109º. Né? Ou seja, é uma vergonha para o Brasil ser desse jeito. E pessoas que são corretas, tá? Elas acabam se colocando, acaba ficando no meio. Eu tive problema com a oposição, tive problema com o jornal, tive problema com vereador, com um monte de gente. Né? Briga pra caramba, não sei o quê. Você não consegue brigar contra o sistema. Por quê? Hoje, no Brasil, quem é candidato, você não vai se candidatar, você vai cometer uma candidatura. E não raro isso é verdade. Não raro isso é verdade. Por quê? É um sistema que não para de pé. Porque as laranjas boas vão ser confundidas com as laranjas más. Porque, em princípio, se você se candidatou, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado. Isso é uma vergonha para o Brasil. Eu não consegui convencer várias pessoas a ser candidata a prefeito em 2016, porque elas chegavam para mim e falavam assim, Emanuel, eu sou diferente de você, eu tenho um pouco de patrimônio. Né? Eram pessoas que poderiam ser candidatas e tal, e tiveram sucesso na vida econômica. Eu não vou ser candidato porque, diferentemente de você, eu tenho patrimônio. E eu não quero colocar, você está sendo processado por um monte de coisas e tal, blá, 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 blá. Pô, eu não quero ter isso na minha vida. Ou seja, o sistema não fecha, o algoritmo não fecha. O tal do sistema existe. E isso que se colocou, Arnaldo, dessa terceira perna, é que sempre haverá cascas de banana. Porque, primeiro, que quem rouba, para ser bastante claro, tá certo? Ele ainda beija os seus filhos. Eles roubam em nome dessa ética 2. Se não pôr a mão na merda, não melhora. Tá? Mas eles querem ter moral de olhar para os filhos e tal. Eu não roubei, eu entrei no jogo do sistema. Isso não vai mudar nunca se não tiver uma mudança bastante séria. E eu acho que se a gente tiver gente de fora que começa a ter espírito comunitário e entrar na política, não adianta um partido político, tem que ser infiltrado em todos com espírito comunitário, e isso não vai mudar nunca. Muito bem, obrigado. Eu também concordo plenamente que o nosso problema de avaliação processual e não por resultado leva à situação que a gente tem. Né? Eu vou passar, então, agora para o Armando fazer a próxima pergunta. Obrigado. Manuel, foi maravilhosa a sua apresentação. Eu não conhecia a sua atuação lá em São José, apesar de ter um sobrinho da minha mulher que mora lá e a irmã dela que mora perto, mora em Caraguatatuba. Sei que é uma cidade bastante boa, não sabia que você tinha sido, vamos dizer, o mentor dessa grande mudança. Parabéns e parabéns pela sua apresentação. Agora, eu queria falar do ponto de vista nacional. Vi que você tem um pessimismo bastante grande, eu também. E eu tenho como sentimento de que não importa quem você coloque no governo hoje, porque a oposição, seja quem for, é sempre contra tudo. Não foca no país, foca simplesmente em derrubar o governo para ficar no governo, e você fica, então, uma troca de partido no governo, e sempre os outros de fora, ou tentando, como você disse, obter benesses, ou tentando derrubar o governo para ficar no governo. Eu acho que isso é um resultado do nosso sistema de organização partidária e, principalmente, eleitoral. Então, tenho para mim, eu queria a sua opinião sobre se nós mudássemos para um sistema distrital misto e se nós mudássemos para parlamentarismo. Porque se os camaradas ficam
querendo derrubar o governo, então todo mundo seja governo. Eu vejo a experiência na Europa que o parlamentarismo, por pior que seja, é sempre melhor do que os sistemas que presidencialismo. Só vejo sistemas onde tem países com ditadura e os Estados Unidos, que até agora o presidencialismo tem funcionado, né? Mais ou menos. Mas também tem havido esse bloqueio de um partido contra o outro, né? E o outro ponto que eu gostaria de ter a sua opinião, você falou sobre cidadania, sobre o conceito de cidadania, né, participação, que nos Estados Unidos o pessoal é muito ativo. Aqui, eu moro nos Estados Unidos, eles têm educação na escola primária e na intermediária, eles têm educação de cidadania. A gente critica que o americano não sabe geografia do mundo, não sabe, mas ele sabe qual é o direito dele, qual é a obrigação dele, porque ele aprende isso na escola. E nós não focamos nisso no Brasil. Eu queria essa opinião sua sobre esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Armando, pelas palavras gentis, né? E quanto à primeira parte, você falou tudo, eu não tenho que falar mais nada. É exatamente isso o problema do Brasil, né? É preciso de mudança. Eu diria, eu só acrescentaria o que você falou sobre a primeira parte, e você precisa gerar quantidade, em algum lugar você tem que começar, porque se você fizer parlamentarismo hoje no Brasil, né, vai virar as emendas secretas vão ser do governo e não do parlamento. Quer dizer, quem vai ser primeiro-ministro é quem faz a divisão. É preciso retomar um profundo senso de nação. Isso se faz com movimento. Com essa coisa cartorial que são os partidos políticos no Brasil, né, que discute coisas só para agradar todo mundo, não adianta nada. O Brasil tem dois problemas graves. A armadilha da renda média, né? E por quê? O Brasil poupa pouco, o Brasil poupa 13%. A China, em 2003, quando eu vi os dados dela, e parece que diminuiu um pouco isso, poupava 49% que produzia. Ou seja, produz 10 bife, só come 5 e deixa os outros 5 para o outro ano. No Brasil é 13%. E a produtividade nossa vai depender muito da educação, de melhoria, de espírito empreendedor, coisa que os americanos têm, as universidades americanas têm. O Brasil precisa ter um movimento para colocar a questão da produtividade, aí envolve educação, etc., como ordem do dia, como um valor nacional. Como eu coloquei aqui, né, aqui em nível local, não vai ter pichação, transforma em um valor, né, e persegue e tal, vai em cima. Nós temos que ter um movimento nacional um pouco parecido, quer dizer, mas muito melhorado do que foi o CBPQ, lá do Collor, né, o PBQP, Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade. O Brasil precisa ter uma preocupação com o aumento de produtividade, e isso tem que ser uma coisa que nos une. Você não, ou pôr um governo que faça isso. O povão não faz, porque depende das pessoas, né? Eu estava conversando na preparatória com o Inácio e com o Arnaldo, né? Qual que é o problema do governo? Governo são pessoas jurídicas, elas não têm coração, e você só é motivado pelo coração. Tem que ser pessoas físicas. Pessoas físicas têm contradição e têm emoção. Fazer o que o Juscelino fazia? Hã? Fazer o que o Juscelino fazia? Fazer o que o Juscelino fazia você ter ideias chaves, mas eu acho o seguinte, o Brasil precisa fazer um esforço, e o esforço não é um esforço do governo, é um esforço das pessoas. Você melhora a produtividade, melhorando a produtividade de cada pessoa. Quem melhora a produtividade do Brasil? Esses alunos, desse instante, por exemplo, tem 5 ou 6 alunos do ITA dando aula de cursinho, do curso CASE, para aluno pobre, que vão passar no vestibular. Isso é um aumento de produtividade fantástico. Aqui em São José, aliás, para quem quer passar em vestibular, já tem uns 10% da população em uma faixa etária, já tem vaga para eles. Ou seja, quem é bom de matemática, física, química, português,
e é filho de pobre, ele consegue, você consegue aumentar, né? Se ele for esforçado, ele consegue fazer, porque não é só isso, tem escola da Embraer aqui também. Falta para as outras inteligências. Se você fizesse um sistema eleitoral com maior participação, em que, por exemplo, hoje você vota para deputado, você não, no final não sabe quem é que você elegeu. Porque o cara é eleito. Eu acho que você devia estar fazendo a palestra aqui. Tal, tinha mais accountability do cara. Você tem toda a razão de novo. Eu vou te exemplificar isso. Quando eu fui escolhido, eu disputei a eleição de prefeito, que é majoritária, e de deputado, que não é. Na eleição de prefeito, você percebe claramente que o eleitor escolhe entre A, B, C, D e E, ele escolhe um. A eleição de deputado, você vota nele se ele merece. Você dá um prêmio para ele, você dá uma... Não tem esse sentido de delegação que os Estados Unidos, ao longo do tempo, foi construindo, que você tem que ficar prestando... Não, vamos dar uma oportunidade para esse cara brilhar lá em Brasília, ou lá na Assembleia em São Paulo e tal. Como é que você muda isso? Pelo voto distrital, ou quase distrital e tal. Mas para ter voto distrital, o Brasil precisa ter uma melhor construção partidária. Os partidos têm dinheiro, recebem dinheiro para fundo partidário, recebem dinheiro agora para fundo eleitoral, né? É muito dinheiro. E esse povo, ao invés de fazer um discurso uns para os outros, né, tinha que estar conversando com as pessoas, procurando motivar. Se eu fosse deputado hoje, eu votaria, eu ia para Brasília só para votar, e hoje pode votar remotamente, e eu ia estar nas ruas aí, convencendo pessoas a falar com as pessoas mais pobres para subir. Você melhora a produtividade fazendo isso. Você melhora. Falta people para fazer isso. Passar para o próximo, nós estamos com pouco tempo. A palestra foi muito interessante, então vou pedir para o Pazini fazer a pergunta e para o Guerra também fazer a pergunta, para depois o Emanuel responder. Por favor. Boa noite a todos. Eu completei mais de 51 anos em São José dos Campos. Fui colega contemporâneo do Emanuel por 2 anos no H8. Depois eu vim a ser chefe dele na divisão de alunos, né, e professor em engenharia aeronáutica. A São José dos Campos era uma cidade metalúrgica, até que o Emanuel entrou. O Emanuel ficou 8 anos, fez o sucessor dele por mais 8 anos, tivemos um tropeço, voltamos, tá? Mas a pergunta que eu quero te fazer, curtinha, Emanuel, o que é a experiência de ter sido presidente do Centro Acadêmico Santos Dumont ajudou a forjar o político que você foi e é? Uma pergunta curta, pode responder, Emanuel, por favor. Foi interessante, porque, primeiro, que você descobre, na verdade, que você é uma liderança, que você consegue convencer pessoas, né? Embora eu tenha sido eleito, eu fui candidato ao único, mas essa experiência foi muito importante para te aprender da jogo de cintura e entender o sistema massa-mola, que eu estou falando, o sistema complexo de massa-mola. Então, mas era um trabalho comunitário, né? Que não é só questão política, tinha questões culturais e tal, que hoje cada vez mais o CAGE tem, né? Foi uma formação bastante... ajudou a forjar, né? E eu acho que, inclusive, inspirar um pouco essa visão comunitária e mais tarde política. Eu acho que foi determinante, sim. Muito bom. Tem que lembrar que hoje a gente já tem o CASDinho, que está voltado inteiramente para as crianças de menor renda na formação para o vestibular, né? Vestibulinho. Vestibulinho. Então, vou pedir para o Guerra fazer a próxima pergunta e nos chegando ao final da nossa brilhante participação de hoje. Guerra. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, Emanuel, pela sua explanação hoje aqui nessa live.
E eu estou em São José, né, há 54 anos, Canhei do Pazini, né? E, e adoro essa cidade. Como o Emanuel falou, eu tenho um amor por São José dos Campos, né? Emanuel, você disputou aí 5, 6, 7 eleições, em todas elas eu votei em você. Agora, teve algumas eleições aqui ultimamente, e daí me faltou sempre candidato, né? Sempre candidato. O Emanuel não estava lá nem para prefeito, nem para deputado, etc. Então, eu queria perguntar para você, Emanuel, 2 perguntas teóricas e uma que eu gostaria que você nos contasse um segredo de momento. As 2 teóricas, o que você acha do voto não obrigatório? Porque hoje o voto é uma obrigação que nós temos, não é um direito, apesar de que eu já estou liberado dessa obrigação, né? Mas para o cidadão menor de 70 anos é uma obrigação, né? Então, o que você acha do voto não ser obrigatório, como é nos Estados Unidos, por exemplo? E o que você pensa da candidatura independente, sem partido? Porque, para mim, os partidos são um desastre, todos eles. São né, aglomerações que nunca me convenceram, sempre tem problema e não nos trazem segurança. Tá aí o PSDB, né, que foi uma tremenda força, de repente entra lá um cidadão, começa a destruir tudo e o partido não consegue ficar em pé e desmorona. E a terceira pergunta, Emanuel, é muito simples. Na próxima eleição não tem candidato a prefeito, né? E nós falamos muito aqui sobre prefeitura, certo? Então você não pode ser candidato a prefeito na próxima eleição. Você só poderá ser, né, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. A pergunta é: onde eu vou colocar o meu voto na próxima eleição, meu voto em você, para deputado federal, estadual ou senador? Com relação à primeira parte, né, a primeira pergunta, a resposta eu concordo com você. O voto não tem que ser obrigatório, que é um jeito de você julgar, não um político ou outro, é todos. Qual que é o medo? O sistema não tem uma cabeça, não tem um coração. É um jogo que está ali e todos que estão vivendo nele. Eles morrem de medo de um sistema ser questionado. O voto não obrigatório é um questionamento, e se der baixa a votação, é um questionamento do sistema. Então, eu concordo, eu acho que o voto não tem que ser obrigatório. A segunda que é a mesma de... Candidatura independente. A independente. Olha, Guerra, só se fosse um cara que fosse para a televisão, tá? Para ser candidato a chefe de Estado e não chefe de governo. Ou seja, eu sou candidato a um chefe de Estado, as Forças Armadas vão estar sob o meu comando, né? Eu vou convocar uma constituinte para que a gente acerte o Brasil. A candidatura independente, do jeito que está hoje, ele não aguenta um ano. Porque, como disse o Armando, que falou um pouco antes, né? No Brasil existe essa questão da coalizão, do presidencialismo de coalizão. Porque, durante o processo da elaboração da Constituição, era para ser parlamentarismo. Então, todo o escopo da Constituição foi feito visando o parlamentarismo. Na última hora, perdeu o parlamentarismo e virou o presidencialismo. Ou seja, é uma situação em que pode ter impeachment do presidente, tá? Mas o parlamento não cai junto. Esse que é o problema. Então, você dá um puta poder para o parlamento, né? E o presidente fica... O presidente, o governador, o prefeito fica refém do parlamento. Porque ele acha coisa para caçar. E ele não cai junto. Então, na minha opinião, precisa ter... Você pode ter uma candidatura avulsa só nesse sentido, porque senão ele não vai aguentar nem meio palito. Tá? Mas eu penso que a candidatura avulsa para vereador, deputado... Né, mas, Guerra, o que existe é o seguinte: autoridade máxima. O Brasil não precisa de gerente, o Brasil precisa de líder para
distribuir até remédio amargo para nos levar para a Terra Prometida. O Brasil precisa de líder que bata bumbo. O Brasil, tem gente que acha que o Brasil é só que um bom gerente dá certo. O PSDB se matou por causa disso. Eu falava isso para o Alckmin. Alckmin, não é só a tese do bom gerente que vai... Você está fazendo um ótimo governo aqui, o Mário Covas foi um ótimo governo, mas o Mário Covas comprava brigas homéricas, ele significava algumas coisas. O Aécio, com o choque de gestão dele, a mesma coisa, quer dizer, um bom gerente. E o epítome deles todos, que é o João Dória, né, que se classifica sendo um gerentão de São Paulo, a mesa vazia, sempre por métodos, processos, não sei o quê, tem esse outro lado que não existe. Então, eu sou contra a candidatura independente, a não ser que fosse para um cara que fosse fazer isso que eu falei que fosse fazer. E a tua terceira pergunta você não terá oportunidade de votar em mim, porque eu não sou candidato a nada. Bom, muito bem. Mas vou continuar fazendo o trabalho comunitário e político. Muito bem, a gente tem muita coisa a conversar, mas a gente está chegando ao final. Vou dar vou abrir para o Salazar, que levantou a mão, para fazer a última pergunta. Isso é companheiro de sábado presidente de CASD. Isso é monopólio de presidente de CASD, não? Você tem 3 aí? Como é que é? O Salazar, o Emanuel, eu também fui, né? Mas não sei se mais alguém foi aqui. Mas fala, Salazar, vamos lá. Está mudo, Sérgio. Tem que abrir o microfone. Não está conseguindo abrir. Olha, então, acho que nós vamos encerrar. Desculpe, eu não tinha aberto. Estou quase encerrando. Quase. Eu também estou com ela aqui. Depois da manifestação do Emanuel, do Pazini e do Guerra, eu não podia deixar de dar minha saudação a esses representantes do Grupos dos Sábados, que funcionou lá em 2004, 2005. Estávamos juntos lá, né, Pazini, né, Guerra, né, Emanuel? E agradecer a vocês, né, por tudo isso. Manuel, um prazer imenso revê-lo aqui, os colegas também, numa exposição tão brilhante. Eu só queria fazer essa saudação para que a gente possa celebrar esse encontro, né, que reúne uma diversidade interessante, mas tem um objetivo comum de nos confraternizar e de buscar aquilo que nos une, em vez de a gente ficar brigando por coisas que nos separam. Então, e esse grupo... Esses eventos têm esse papel muito valioso. Né? Muito obrigado. Bem, já estou aqui tomando vinhozinho para a gente ir encerrando, parando a gravação. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado, tchau. Até a próxima. Parabéns pela escolha. Parabéns, Emanuel. Obrigado. Obrigado, Armando. Obrigado, Emanuel.